Você já reparou que há dias em que a aula parece perdida, mesmo antes de começar? Você entra na sala de aula, cumprimenta os alunos, escreve o tema no quadro e, em menos de 2 minutos, metade da turma está distraída. Alunos a conversarem, alunos a pegarem no telemóvel, alunos distraídos a olharem pela janela e ainda tem aqueles alunos que simplesmente estão desligados da aula. Agora responde esta pergunta: será que o problema está nos alunos ou na forma como nós começamos a aula? A verdade é que muitos professores passam horas a preparar o conteúdo, mas dedicam pouco tempo a planear aquilo que determina o sucesso de toda a aula. Professor, o que determina o sucesso de toda a aula são os primeiros 3 minutos. E é justamente nesses primeiros instantes que acontece algo decisivo. O cérebro humano escolhe, quase que automaticamente, se vale a pena prestar atenção ao que está a acontecer ou procurar algo mais interessante. Se o início da aula não desperta curiosidade, não desperta desafio ou emoção, a atenção da turma torna-se uma tarefa muito mais difícil. É por isso que alguns professores parecem ensinar com facilidade, enquanto que os outros professores precisam interromper as aulas a todo momento para pedir silêncio. Na maioria das vezes, a diferença não está no conhecimento do conteúdo, mas está na forma como o professor conquista a atenção dos alunos antes mesmo de transmitir o conteúdo. Então, neste vídeo vou mostrar por que os primeiros 3 minutos podem transformar completamente o comportamento da sua turma. Vamos entender o que a ciência da aprendizagem explica sobre esse momento, conhecer estratégias simples utilizadas por professores altamente eficazes e descobrir como aplicar essas estratégias já na próxima aula. Se você acredita que a educação pode mudar vidas, começa já por deixar o seu like neste vídeo e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. Existe um erro tão comum que muitos professores não percebem que o estão a cometer. Entram na sala, cumprimentam os alunos, pegam no livro, escrevem um tema no quadro e dizem algo como: hoje vamos estudar a Revolução Francesa. Ou então alguns até mal entram, dizem já para os alunos: abra um livro na página 42. E aqui está o problema. Nós, os professores, fomos formados para valorizar o conteúdo. Aprendemos a selecionar os objetivos, a organizar os conteúdos, a selecionar as estratégias, a organizar a avaliação. Tudo isso é importante, mas infelizmente, muitas vezes, nós os professores esquecemos-nos de fazer uma das perguntas fundamentais. E você podia perguntar: qual é esta pergunta fundamental que nós esquecemos, professor Pedro Bartolomeu? Meu colega, nós precisamos fazer a seguinte pergunta fundamental: os meus alunos estão mentalmente preparados para aprender? Porque uma coisa é o aluno estar sentado na carteira, a outra coisa completamente diferente é o cérebro do aluno se está disponível para aprender. Pense numa situação que provavelmente já viveu. Você preparou uma excelente aula, estudou, fez slides, selecionou exemplos, organizou cada detalhe. No entanto, passado poucos minutos, já precisava pedir silêncio. Um aluno conversa com o colega, o outro mexe no telemóvel. Há quem esteja distraído, aparentemente sem qualquer interesse. Nessa altura, muitos professores concluem rapidamente: esta turma não quer aprender. Mas será que essa é mesmo a explicação? Nem sempre. Em muitos casos, o problema não começa com a falta de interesse dos alunos.
começa com a abertura da aula, com a forma como o professor inicia a aula. É uma forma que não dá motivo para os alunos prestarem atenção. Imagina você assistir a um filme. Um filme que começa sem contexto, sem conflito e sem despertar qualquer curiosidade. Eu tenho a certeza que, provavelmente, nos primeiros minutos, você vai segurar logo no telemóvel para distrair-se numa outra coisa, ou então mudar de canal. Os alunos fazem exatamente a mesma coisa. A diferença é que eles não podem sair da sala, mas conseguem desligar-se da aula sem sair da cadeira. É importante compreender que a atenção não é algo que o professor exige. A atenção é algo que o professor conquista. Os docentes que conseguem manter os alunos envolvidos durante os 50 minutos não têm necessariamente os alunos mais disciplinados, os alunos mais comportados da escola. Não. Muitas vezes, eles aprendem a dominar os minutos iniciais. Eles aprendem a dominar o momento mais importante de uma aula, que é o início. E repare num detalhe muito interessante. Quando o começo desperta a curiosidade, o professor passa menos tempo a controlar o comportamento e passa mais tempo a ensinar. A energia que antes era gasta a pedir silêncio, agora será investida na aprendizagem. Atenção! Isso não significa que todos os problemas da indisciplina desapareçam, porque não existe uma técnica mágica para qualquer turma, mas significa que o professor deixa de lutar contra a falta de atenção provocada por um início previsível e passa a trabalhar com alunos que têm uma razão para querer descobrir o que vem a seguir. É por isso que os primeiros 3 minutos são tão decisivos. Eles não determinam apenas como a aula começa, determinam muitas vezes como ela termina. Existe uma ideia muito difundida entre os professores. Os alunos de hoje não prestam atenção, mas a ciência da aprendizagem mostra que esta frase não é totalmente verdadeira. Os alunos prestam atenção, sim, mas a questão é em que eles prestam atenção. O cérebro humano foi programado para fazer uma seleção constante. A cada segundo recebe milhares de estímulos, sons, imagens, pensamentos, emoções. Agora, como o cérebro não consegue processar todos esses estímulos de uma só vez, ele faz uma pergunta automática: o que merece a minha atenção neste momento? Se a resposta for nada de novo, então a atenção diminui. Agora, se houver uma curiosidade, uma surpresa, desafio ou uma emoção, o cérebro muda imediatamente de estado. É como se dissesse: isto pode ser importante, vou prestar atenção. É por isso que nós conseguimos ver os nossos alunos horas concentrados num filme, numa conversa ou num jogo interessante, mas infelizmente perdem o foco minutos depois do início de uma aula tradicional. O problema não é apenas a capacidade da atenção, mas sim a forma como essa atenção é despertada pelo professor. E aqui há uma lição valiosa para nós professores. O cérebro aprende melhor quando primeiro sente a necessidade de descobrir uma resposta. Pense numa série de televisão. Raramente o primeiro minuto explica toda a história. No primeiro minuto aparece um mistério, uma pergunta ou um conflito que vai fazer com que o espectador continue assistindo até o final. Os bons professores fazem exatamente isso. Antes de oferecerem respostas, criam primeiramente perguntas. Antes de apresentarem conceitos, despertam primeiramente curiosidade. Antes de explicar um conteúdo, fazem um aluno sentir
que precisa daquele conhecimento. Imagine duas formas de iniciar a mesma aula de ciências. Na primeira, o professor diz: hoje vamos estudar a fotossíntese. Já na segunda, o professor entra na sala e pergunta: se todas as árvores desaparecessem amanhã, quanto tempo a humanidade conseguiria sobreviver? Qual dessas situações faz o aluno querer descobrir a resposta? Veja que a diferença não está no conteúdo. O conteúdo é o mesmo. O que muda é a porta de entrada para a aprendizagem. Imagina numa aula de matemática. Em vez do professor começar a escrever fórmulas no quadro, ele pergunta: será que seria possível construir esta escola sem utilizar matemática? De repente, os alunos começam a responder. Uns dizem que sim, outros discordam. Surgem argumentos, dúvidas, opiniões. Sem perceber, já estão envolvidos na aula, mesmo antes da explicação. Quando o aluno participa desde os primeiros minutos, ele deixa de ser apenas um ouvinte e passa a ser parte da aprendizagem. Isso não significa transformar todas as aulas num espetáculo. O professor não precisa ser humorista, ator ou influencer digital. O que ele precisa é de compreender um princípio simples. Os alunos valorizam as respostas quando primeiro sentem curiosidade pelas perguntas. E essa talvez seja uma das maiores diferenças entre uma aula apenas informativa e uma aula que é verdadeiramente memorável. Agora vamos falar de 3 estratégias que os melhores professores utilizam para conquistar a atenção da turma. Mas antes, não deixe de dar o like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. Chegamos à parte mais prática deste vídeo. A boa notícia é que não precisa de mudar completamente a sua forma de ensinar. Muitas vezes, basta mudar a forma como inicia a aula. Os professores que conseguem manter os alunos envolvidos durante muito tempo têm um hábito em comum. Eles criam um motivo para que os alunos queiram aprender antes de começarem com a explicação do conteúdo. Então, vou mostrar-lhe 3 estratégias que funcionam praticamente em qualquer disciplina. A primeira estratégia é começar a aula com um problema real. O ser humano gosta de resolver problema. Quando encontramos uma situação que parece desafiante, o cérebro procura naturalmente uma resposta. É por isso que, em vez de começar logo com o tema da aula, pode apresentar um problema. Imagine uma aula de geografia. Em vez de dizer: hoje vamos estudar alterações climáticas, experimente começar assim: se a temperatura média da Terra aumentasse apenas mais 2 graus, o que mudaria nossa cidade nos próximos anos? Vê que agora os alunos têm uma missão. Eles começam a pensar, a levantar hipóteses e querer descobrir se as suas respostas fazem sentido. O conteúdo deixa de ser apenas informação, passa a ser a ferramenta para resolver um desafio. A terceira estratégia é fazer uma pergunta que provoque opiniões diferentes. Poucas coisas prendem tanto atenção como um bom debate. Quando existem opiniões diferentes, os alunos sentem necessidade de participar. Mas atenção, a pergunta precisa estar relacionada com o objetivo da aula. A pergunta serve para denunciar o tema que vão abordar. Não é fazer pergunta qualquer que não tem nada a ver com a aula. Por exemplo, numa aula de língua portuguesa, pode perguntar: uma mensagem escrita por inteligência artificial pode emocionar tanto como um texto escrito por uma pessoa? Numa aula de matemática, também podes perguntar: uma calculadora torna uma pessoa menos inteligente ou apenas mais eficiente?
Já numa aula de biologia, você pode perguntar: será que os seres humanos conseguem viver sem insectos? Repare que nenhuma dessas perguntas exige conhecimento prévio, ou seja, não precisa que o professor dê já o conteúdo, não. Elas exigem pensamento, é para provocar, para abrir a porta ao conteúdo que você vai transmitir. E quando o aluno começa por pensar, chega mais preparado para aprender, para compreender o conteúdo. Agora, um detalhe importante: estas estratégias só funcionam quando são autênticas. Alguns professores fazem uma pergunta e, sem esperar pela resposta, nem dá tempo para os alunos pensarem, processar, começa logo já a dar a resposta. Quer dizer, ele é que pergunta e ele também que tem pressa para dar a resposta. Isso quebra toda a curiosidade. Dê aos alunos alguns segundos para pensar. Procura ouvir, vais ouvir a resposta de um aluno, de outro aluno, pelo menos 3 alunos. Depois, valorize as respostas, mesmo quando estiverem incompletas. Depois, faça a ligação. Vais dizer para a turma: é precisamente por causa desta dúvida que nós vamos falar do tema tal. Essa transição é poderosa. O aluno percebe que a aula não começou por acaso. Ela começou de uma pergunta que faz sentido. E quando isso acontece, algo muda dentro da sala de aula. Os alunos deixam de sentir que estão apenas a receber informações. Sentem que estão a participar na construção do conhecimento. É exatamente esse ambiente que reduz a indisciplina, aumenta o envolvimento e torna a aprendizagem mais significativa. Agora vamos falar dos erros que anulam o impacto dos primeiros 3 minutos. Talvez esteja a pensar: professor Pedro, eu até tenho motivado os meus alunos, mas infelizmente nem sempre resulta. Se esse é o seu caso, quero dizer-lhe uma coisa importante: nem sempre o problema está na estratégia que utiliza. Muitas vezes está em pequenos erros que anulam completamente o impacto dos primeiros minutos. E esses erros são mais comuns do que imagina. O primeiro erro é começar a aula pela burocracia. Há professores que entram na sala e passam apenas os primeiros minutos a fazerem chamada, a pedirem os trabalhos, a passar exercício ou a escrever o sumário. Claro que essas tarefas são necessárias, mas pergunta-se: será que precisam de acontecer logo no momento em que a atenção dos alunos está mais disponível? Os primeiros minutos são preciosos. Se forem ocupados apenas com procedimentos administrativos, perde-se a melhor oportunidade de despertar a curiosidade. Professor, sempre que possível, conquiste primeiro a atenção dos alunos. A burocracia, que é a chamada, a tarefa, pode vir depois de forma mais tranquila. O segundo erro é falar sem dar o espaço para os alunos pensarem. Este é um hábito muito frequente. O professor faz pergunta, passam 2 segundos, responde ele próprio. Ou começa a explicar durante 10, 15 minutos sem reservar espaço para a interação com os alunos. Meu colega, aprender não é apenas ouvir. Aprender exige participação. Por isso, depois de fazer uma pergunta, resiste à tentação de querer dar logo a resposta. Espere um pouquinho, professor. 5 segundos de silêncio pode parecer uma eternidade para o professor, mas representa a oportunidade que o aluno tem de organizar o pensamento. Os melhores professores não têm medo do silêncio. Eles sabem que, muitas vezes, é no silêncio que o pensamento acontece. O terceiro erro é acreditar que a atenção dos alunos é garantida só porque a aula começou. Infelizmente, não é. Estar presente fisicamente
não significa estar presente mentalmente. Quantas vezes um aluno olha para o professor a dar aulas, a dar a explicação, o aluno parece que está atento, mas quando lhe fazem a pergunta, percebe-se que o aluno nem sequer ouviu o que foi dito. Isso acontece porque a atenção precisa ser conquistada continuamente. Este aluno está presente fisicamente, mas está ausente mentalmente. Os primeiros 3 minutos são o início desse processo e não o fim. O quarto erro é transformar o início da aula numa rotina previsível. O cérebro gosta de padrões, mas presta mais atenção às novidades. Se todas as suas aulas começam do mesmo jeito, os alunos já sabem o que vai começar no início, os alunos perdem interesse. A motivação vai embora, a atenção vai embora. Não significa que tenha de inventar algo extraordinário todos os dias. Significa apenas variar. Num dia, comece com uma pergunta. Noutro dia, com uma fotografia, uma imagem. Noutro, com uma notícia recente. Noutro, podes começar com um objeto relacionado com o objetivo da aula. São pequenas mudanças que mantêm o cérebro dos alunos em estado de descoberta. Porque a riqueza de uma aula está na diversificação dos métodos. O professor não pode sentir-se refém a um único tipo de método, a uma única forma de dar aulas, a um único tipo de aula. Varia, diversifique para manter o cérebro dos alunos em estado de descoberta constante. O último erro que considero mais perigoso de todos é que muitos professores confundem o silêncio com aprendizagem. A turma está calada, todos estão sentados, ninguém conversa, mas será que estão realmente envolvidos? Uma sala silenciosa pode esconder alunos completamente desligados da aula. Por outro lado, uma turma que discute uma pergunta, apresenta argumentos e troca ideias pode estar a aprender muito mais. O objetivo não é apenas controlar o comportamento. O objetivo é despertar o pensamento dos alunos. E quando o pensamento desperta, a disciplina deixa de depender simplesmente da autoridade do professor. Ela passa a ser a consequência do envolvimento dos alunos. Porque se os alunos estão ocupados no exercício, no debate, fazendo perguntas, dificilmente vão fazer barulho, dificilmente teremos bagunça na sala de aula. A melhor estratégia para reduzir a indisciplina não é falar mais alto, é fazer os alunos quererem prestar atenção. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Até agora, vimos que os primeiros 3 minutos influenciam diretamente a atenção da turma. Compreendemos também o que a ciência explica sobre esse fenômeno e identificamos os erros que afastam os alunos da aprendizagem. Mas a pergunta é: como colocar tudo isto em prática já na próxima aula? Quero apresentar-lhe um método muito simples. Eu chamo-lhe método dos 3 minutos. Não exige tecnologia, não exige materiais caros e não exige que você mude completamente a sua forma de ensinar. Exige apenas uma mudança de mentalidade. Primeiro passo: define a ideia mais importante da aula. Professor, antes de pensar nos exercícios, faça a si próprio a seguinte pergunta: quando os meus alunos saírem desta sala, qual é a única ideia que eu gostaria que eles levassem consigo? Faça essa pergunta. Se não conseguires responder a esta pergunta com clareza, provavelmente esta aula ficará confusa para os alunos. A simplicidade é a marca dos grandes professores. Quem domina o conteúdo consegue explicá-lo de forma clara
e simples. Segundo passo, crie um gancho de curiosidade. Agora pense, o que posso dizer ou perguntar para despertar o interesse dos meus alunos antes de começar com a explicação? Pode começar com uma pergunta, pode começar contando uma pequena história, pode começar mostrando uma imagem, pode começar passando ou contando uma notícia recente, pode ser um objeto que tenha a ver com o objetivo ou com o conteúdo da aula de hoje. O importante é que o aluno pense: agora quero saber a resposta. É nesse momento que a aprendizagem começa, quando o aluno tem a curiosidade de saber a resposta. Terceiro passo, ligue o gancho com o conteúdo que vais transmitir. Este é o erro que muitos professores cometem. Fazem uma pergunta interessante ou contem uma história interessante, mas infelizmente esta história ou esta pergunta não tem nenhuma ligação com a aula que vai transmitir. Os alunos ficam curiosos durante alguns minutos, mas depois percebem que aquele gancho inicial, aquela história ou aquela pergunta não tem nada a ver com a aprendizagem do dia. A curiosidade precisa conduzir naturalmente ao conteúdo. Quarto passo, envolva os alunos logo desde o início. Evite que a aula seja um monólogo. Faça perguntas. Peça previsões. Peça exemplos. Valorize as respostas, mesmo que estejam incompletas. Quando o professor demonstra que escuta os alunos, eles sentem que fazem parte da aula. E quando fazem parte da aula, eles tendem a envolverem-se mais. Quinto passo, mantenha a curiosidade viva durante a aula. A curiosidade, a motivação não deve desaparecer depois dos 3 minutos. Pelo contrário, durante a aula, volte a fazer perguntas. Lance pequenos desafios. Peça aos alunos que expliquem com as suas próprias palavras. Mostre a aplicação do conteúdo na vida real. Cada momento de participação ajuda a manter o cérebro ativo. E algo que aprendi ao longo de muitos anos na educação: os professores que conseguem ensinar melhor não são necessariamente os que falam mais. São aqueles que fazem os alunos pensarem mais. É uma diferença enorme, porque um professor pode transmitir informações durante 50 minutos, mas só existe aprendizagem quando o aluno participa mentalmente do processo. Quero terminar este capítulo com um desafio. Na próxima aula, não mude o conteúdo, não mude o plano, não mude os exercícios. Mude apenas os primeiros 3 minutos. Prepare uma pergunta que desperta curiosidade. Conte uma história de 1 minuto. Apresente um problema para resolver. Depois, observe cuidadosamente a reação da turma. Tenho quase a certeza de que verás mais olhos voltados para si, mais mãos levantadas e muito menos esforço para pedir silêncio. Porque a atenção não nasce da obrigação. A atenção nasce do interesse. E quando um professor desperta o interesse, ensinar deixa de ser uma luta diária e passa a ser uma experiência muito mais significativa para todos. Se estas dicas te ajudaram, não deixe de dar o like e se inscreva para estar por dentro de todas as dicas que nós partilhamos aqui neste canal. Eu vou deixar um vídeo, esse vídeo a seguir, onde eu falo sobre técnicas poderosas para você lidar com a indisciplina na sala de aula. Assista este vídeo e qualquer dúvida que tiveres, não hesite, deixe nos comentários. Eu vou deixar no primeiro comentário o link para você fazer parte da minha comunidade, onde terás acesso a vídeos exclusivos, a e-books exclusivos. Faz parte desta comunidade com uma contribuição simbólica. Saudações pedagógicas.